Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Dreamweaver, eu vou montar agora o que vai ser a nossa página base. Então na nossa página base a gente vai ter alguns elementos que são referentes ao nosso site, tá? Que montam a estrutura básica, toda essa estrutura que a gente precisa para o site funcionar tranquilamente, né? A primeira coisa que eu tenho que imaginar é que eu preciso de um site com uma estrutura totalmente voltada a uma organização que vai ter desde o container, que a gente vai chamar de wrapper, desde o do topo, que a gente vai chamar de header, até a parte do menu, que a gente pode chamar de aside, pode chamar de nave, até a parte do conteúdo do site, que a gente pode chamar de section, para que a gente possa organizar direitinho e depois colocar um footer, né? Então, uma estrutura simples para o nosso site seria aquela estrutura em L, uma estrutura que tem o topo, o menu, toda aquela estrutura com conteúdo e o footer que a gente vai desenvolvendo com relação ao site, tá? As medidas que eu vou buscar dentro do meu site estão dentro de um parâmetro super interessante que eu gosto muito de passar para os meus alunos, que está no site 960.gs, tá? E aqui, nesse 960.gs, a gente consegue várias configurações voltadas ao site que a gente pode simplesmente reparar que vão funcionar perfeitamente, como por exemplo aqui nesse State Black, nesse site State Black, a gente pode dar um clique e observar como é que fica a divisão com relação aos elementos que são colocados no site. Deixa eu pegar um outro site aqui que eu gosto de comparar também. Deixa eu ver, eu acredito que... esse da Sony Music. Sony Music, vou dar um clique e ele também todo dividido, só que em 16 colunas. Tá? Então eu vou obedecer esse parâmetro dessas medidas e aqui uma base para a gente começar a trabalhar com isso também está aqui dentro do Demo Code. Dentro do Demo Code a gente pode voltar a um parâmetro de medidas onde a gente consegue observar que o site efetivamente vai ter 940 de largura, com um menu em 920, em 220, quer dizer, um menu, tá? E uma estrutura de conteúdo com uma largura de 700. Naturalmente aqui nós teremos uma divisão de 20 pixels, e um padding, né? Para quem já conhece um pouco do CSS, a gente já vê um padding aqui de 10 pixels de cada lado, correto? Então vou começar a brincadeira dentro do Dreamweaver. Vamos voltar ao Dreamweaver. E no Dreamweaver a gente já começa a ver que a nossa estrutura vai ser simples, né? Então, ainda dentro do body, dentro da nossa parte de design, um dos objetivos agora é nem encostar no código. A gente só começar a criar o site, certo? Então, a partir daqui, eu vou na aba Insert, tá dentro da lateral aqui dos painéis do Dreamweaver, nós temos aqui o Insert, e dentro do Insert eu vou buscar a opção Insert Div Tag, tá bom? Então, vou dar um clique no Insert Div Tag. Primeira coisa que ele me pergunta é se eu quero criar uma classe ou um ID. Como é um elemento estrutural, dependendo do elemento estrutural que nós vamos buscar, ele realmente não precisa se repetir. Então, elementos que não precisam de repetição dentro do CSS, nós criamos um seletor de ID, de identificação, apenas para identificar aquele parâmetro, aquela div, aquela caixa de texto que a gente precisa. Então, dentro do Insert Div Tag, eu já vou criar a primeira div, que é a div wrapper, certo? Como nós já vamos começar com uma estrutura básica do site, eu já quero que esse site já tenha uma estrutura em CSS também, tá? Já todo formatado, já todo com a sua interface toda já criada, toda dividida. Então a gente só precisa criar uma nova regra CSS dentro dessa própria caixinha. Então vou dar um clique aqui em New CSS Rule e ele já sabe que a gente está criando um ID,
que todo ID dentro do CSS a gente identifica como a tralha na frente, tá? Já coloca o nome e na frente vem a tralha. E ele ainda pergunta, você quer nesse documento, se a gente criar apenas nesse documento, vai ser um CSS embutido no documento. Como eu quero fazer um CSS mais abrangente, eu vou dizer que ele vai ser linkado. Então ele vai criar um novo estilo CSS, um novo arquivo de estilo CSS. Vou dar um clique, já selecionando essa opção. Quando eu clicar em OK, ele já pergunta, bom, dentro dessa nossa pasta, dentro do nosso site, como que a gente vai criar esse CSS? Geralmente, para uma atenção à organização, a gente cria uma pasta chamada CSS. Então, cliquei em Create, já tenho uma pasta, já estou dentro da pasta e vou dizer que o nome desse arquivo vai ser estilo. Então, quando eu clicar em Save, ele já sabe que está criando um arquivo de estilo dentro da pasta CSS no formato CSS. Então, quando eu clicar aqui em Save, ele só pergunta para mim quais são os parâmetros que eu preciso atender no nosso site. Segundo o 960.js, a largura do nosso site, a gente encontra essa informação dentro da categoria Box, certo? A gente já vai começar com uma largura de 940, onde 940 pixels é a largura do nosso site. Aqui eu vou basicamente criar um padding para completar a informação de 10 pixels para cada lado, certo? Eu quero que em todos os lados eu tenha uma distância de 10 pixels. E aqui no caso, como eu quero o site centralizado, eu vou desmarcar a opção Same for All e vou dizer que do lado direito eu vou ter um lado automático e do lado esquerdo vou ter uma medida também automática. Isso vai fazer a centralização do nosso site. Simples assim. Depois de feito isso, eu posso clicar em OK. Essa div já vai ser colocada dentro do meu site, com todas as medidas, todas as estruturas, tudo que a gente precisa. Ele ainda mostra uma frasezinha dizendo que o conteúdo do meu site vai dentro da div wrapper, vem aqui entre a abertura e o fechamento da div. Ou seja, não tem como errar. Dentro do nosso código também nós temos a oportunidade de ver que ele criou um link que vai justamente para o nosso arquivo CSS, que já está dentro da nossa pasta. Já está lá o nosso arquivinho de estilo. Como ele está linkado, o Dreamweaver também mostra para mim aqui em cima o nosso estilo. Então, se eu quiser a qualquer momento clicar nesse estilo e ver quais são as configurações desse estilo, é só clicar e pronto. Como o Dreamweaver acabou gerando aqui o que eu acho que são linhas desnecessárias, a gente ainda pode editar. Porque, por exemplo, o margin right e o margin left poderiam ser abreviados de uma maneira muito fácil. Basta a gente apagar aqui toda essa informação desnecessária, deixar somente a opção ali do margin 2 pontos alto, mas no caso eu vou botar 0 alto. Esse 0 alto diz que a nossa margem para o wrapper vai ficar no topo a 0, do lado direito automático, na parte de baixo a 0 e na parte da esquerda automático. Isso já vai nos dar o margin right alto e o margin left alto. Tá ok? Então, galera, por enquanto é só. Na próxima aula já vou estruturar as outras divs. Então vamos ficar atento com relação à criação de divs e ainda vou criar um seletor universal para o site e ainda mexer no CSS na tag body para a gente ter uma formatação de fonte melhor e outros parâmetros de formatação do nosso texto. Até a próxima!